Então é isso, pessoal. Nós estamos aqui para a primeira aula piloto do nosso curso de vocação, onde a gente vai aprender o que, como e por que nós devemos realizar a nossa vocação. Então essa aula está sendo gravada ali, vou estar compartilhando com vocês, compartilhando também exercícios para a gente estar fazendo e estar desenvolvendo a nossa vocação. E nessa primeira aula eu quero trabalhar muito o assunto a respeito de o que é uma vocação. E as pessoas pensam muitas coisas a respeito de uma vocação, a respeito de um talento, a respeito de uma inclinação. São vários nomes que as pessoas utilizam como sinônimos para vocação. Só que para a gente ter uma clareza aqui, para a gente poder estar trabalhando isso, é necessário a gente definir esse termo dentro desse curso. Então essa primeira aula vai se destinar exclusivamente a isso. Então, pessoal, pesquisando no dicionário a respeito do significado da palavra vocação, a gente encontra os seguintes significados. Vocação é ação ou efeito de chamar, de invocar, de denominar, denominar-se. É a tendência ou inclinação natural que direciona alguém para uma profissão específica, para desempenhar determinada função, para um trabalho, etc. Por exemplo, vocação literária. Orientação ou apelo ao sacerdócio ou à vida religiosa. São as pessoas que se dedicam exclusivamente ao templo, à vida religiosa. Pode ser monge, padre, pastores, etc. Aptidão natural. Vocação hereditária. Convocação feita aos herdeiros legítimos à sucessão. Aqui, aquela ideia de reinado, né? Que o rei tem o príncipe, que quando o rei morre, o príncipe assume a posição dele. Então, é uma vocação hereditária. Então, são basicamente esses os significados que a gente encontra no dicionário a respeito da palavra vocação. E assim, todos eles trazem ideias diferentes a respeito do que é uma vocação. Mas o significado dicionarizado somente, ele não traz uma ideia clara do que é a vocação na nossa vida. Porque, por exemplo, a gente vê aqui que vocação é um ato de chamar, de invocar, de denominar-se, né? Mas o que isso significa para mim? A palavra dicionarizada, ela traz para a gente meio que uma imagem, mas ela é uma imagem muito simples ainda, não é algo que a gente pode experimentar e trabalhar na nossa vida. Então as palavras, os significados delas no dicionário, é como se o dicionário trouxesse para a gente os ossos, a estrutura. Só que nas palavras, no significado dado pelo dicionário, faltam os tecidos musculares, falta o sangue, falta as emoções, falta a vida da palavra. Então é como se a gente tivesse uma introdução a respeito de vocação por meio desses significados que o dicionário traz para a gente. Então é como se vocação, nesse momento, né, com essas imagens, essas coisas, é como se a palavra vocação ela fosse apenas uma partícula na nossa mente. Vou pegar aqui para ilustrar, ó. Como se vocação estivesse bem aqui, ó. Tá aqui, vocação. É uma partículazinha na nossa mente, que a gente sabe o significado, que a gente leu ali agora. Rapaz, que letra bonita, hein, gente? E aqui está o restante das coisas que fazem parte das nossas vidas, fazem parte dos nossos cotidianos. Aqui estão os nossos compromissos, aqui estão as pessoas que conhecemos, aqui estão os assuntos, os hobbies, as coisas que a gente gosta e a gente já dedicou tempo aprendendo. Aqui estão as nossas habilidades, coisas que a gente se dedicou a desenvolver nas nossas vidas. Então tudo isso aqui faz parte do nosso cotidiano. E agora a vocação, que nós acabamos de colocar em evidência para trabalhar, ela é como se fosse uma partículazinha que nesse momento ainda está por fora, ainda não está tão próximo das coisas que fazem parte da nossa consciência, do nosso cotidiano. Então, pessoal, a gente tem nessa definição de vocação, de que a vocação é um chamado, é um denominar-se, a gente tem apenas um termo linguístico, que é essa característica aqui pequena ainda. A gente ainda não tem a consciência completa do que isso daqui significa na nossa vida. A gente só tem algo que foi assinalado a respeito da vocação. Então, o termo linguístico por si só, ele é como eu falei, né? Como se fossem ossos. Ainda não tem vida na gente, não é algo
que é 100% consciente, que faz parte do nosso cotidiano. E se a gente, na nossa vida, não se atentar a respeito do tema vocação, é assim que ela vai se desenvolvendo na nossa vida, como algo que é só um termo, que é só algo distante, algo que a gente nunca traz para o nosso cotidiano, não materializa. É importante falar a respeito disso, a respeito de imaginário e o horizonte de consciência. Como vocação, eu imagino que por vocês estarem fazendo, estarem interessados no curso como vocação, vocês ou nunca tenham trabalhado a respeito desse tema, ou acreditam que possam aprender mais, esse termo vocação, ainda nas nossas consciências, ele está como que afastado e nebuloso na nossa mente ainda. Porque quando a gente não se atenta, não trabalha esse assunto nas nossas vidas, a nossa vida ela vai se desenrolando e esse tema vai ficando meio que de escanteio. Como eu disse, está aqui no centro da nossa consciência, esse círculo aqui, os nossos assuntos mais cotidianos, os compromissos que nós temos, as pessoas que nós temos responsabilidades para com elas, as habilidades que a gente já se atentou para desenvolver, os hobbies que a gente tem no nosso cotidiano, mas a vocação, ela está aqui por fora ainda. Isso significa que dentro do nosso horizonte de consciência, a vocação ainda não faz parte inteiramente. E isso, o nosso horizonte de consciência, são todas as coisas para as quais a gente se atenta e domina. As coisas que tomam os nossos pensamentos. Por exemplo, se eu pego um termo que você nunca ouviu falar, ou se eu falo de uma ideia a qual você nunca trabalhou, por exemplo, vou pegar uma palavra aqui que é um palavrão, né? Hipopotomonstro sesquipedaliofobia. Isso é um termo técnico. Se eu pedir para você, o que você acha que essa palavra significa? Por exemplo, você não vai conseguir formar nenhuma imagem, nada na sua cabeça a respeito desse termo gigantesco que eu falei para você. Porque você ainda não se atentou a isso, essa ideia ainda não foi passada para você, não foi passado nem o significado do dicionário para você a respeito dessa palavra. Então ela foge completamente do seu horizonte de consciência. Com a vocação, acontece algo muito parecido. Na nossa infância, o máximo que o pessoal chega a perguntar para a gente é o que você quer ser quando crescer. Mas a gente vai ver ao longo desse curso que só isso é uma ideia muito básica ainda a respeito da vocação. Mas ela está ali, pelo menos, né? É diferente da palavra que eu usei, né? Hipopotomonstro, sesquipedaliofobia. Quando a gente tem apenas um termo linguístico, ela acaba não se transformando em algo que seja de fato parte da nossa vida. O máximo que a gente trabalhou a respeito de vocação no nosso cotidiano, que meio que é comum de todos, é quando perguntam pra gente o que você quer ser quando crescer. Só que isso por si só é um desenvolvimento muito embrionário a respeito desse tema. Porque essa pergunta que é feita geralmente quando a gente está na infância lá, muitas vezes a gente não leva a sério, ou não responde, ou a gente simplesmente vai vivendo a vida e vai deixando esse tema da vocação de lado. A gente não se atenta especificamente a ele e isso resulta em milhares, centenas de milhares de pessoas, até milhões, com as vocações frustradas. Porque esse é um tema ao qual a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, nunca se atentou. Então, por exemplo, se eu trago apenas um termo linguístico para você, que você nunca ouviu anteriormente, que você nunca se atentou anteriormente, que, por exemplo, é a palavra hipopotomonstro sesquipedaliofobia. É um palavrão, uma palavra muito grande. Essa palavra, se você nunca ouviu ela antes, você não faz ideia do que ela significa. Ela está completamente fora do seu campo de imaginação. Você não consegue montar uma imagem a respeito do que é esse termo, do que ele significa, daquilo que ele está representando. A respeito da vocação, por conta de a gente ter tido esse desenvolvimento embrionário, a gente tem mais consciência dela, um pouquinho. Ela meio que se desenvolve de forma marginal na nossa vida. A gente vai vivendo e meio que a vocação está sempre por ali, né? A gente sente que está indo mais próximo, mais afastado dela, e ela é muito determinante para a nossa felicidade.
Por exemplo, se você tem alguma coisa, uma inclinação, algo que você sente que precisa realizar e você não realiza, você sente tristeza por aquilo. Dado a importância que a vocação tem nas nossas vidas, né? E se a gente não se atenta, não presta atenção nesse termo, ele foge, escapa da nossa realidade cotidiana e a gente acaba vivendo vidas tristes, ansiosas, depressivas, porque a gente não realiza as coisas que a gente deseja realizar. Então, voltando para trazer para a consciência da gente a palavra que eu utilizei anteriormente, hipopotomos, pedaliofobia. Vou trazer o significado dela para você, para ela ficar um pouquinho mais clara. Essa palavra, ela se refere a um distúrbio de pessoas que têm fobia, têm medo de pronunciar palavras excessivamente longas ou complicadas. E geralmente ocorre em situações onde a pessoa precisa fazer isso em público. Então eu acho bastante engraçado, né? Porque a pessoa que tem esse distúrbio, né? Ela, por exemplo, vai falar, eu sofro de um distúrbio aqui chamado hipopotomos. O cara já tem um problema ali na hora, né? Porque a palavra é gigantesca. Foi uma sacanagem que fizeram com o cara. Mas assim, você agora, tendo o significado dessa palavra para você, você consegue montar na sua cabeça uma ideia mais clara a respeito do que é isso. Se você visse isso acontecendo na sua frente, você poderia identificar e nomear aquilo. Com a vocação, caso a gente não tenha se atentado e desenvolvido esse tema, é isso que ocorre. A gente acaba não conseguindo definir e apontar exatamente o que é a vocação para a gente. Ela está ali, está meio que caminhando junto com a nossa vida, só que é sempre nebuloso. Não está disposto de forma clara. A gente não consegue apontar e dizer, é isso. Se você vê uma pessoa que tem aquele distúrbio que eu falei, e ela for falar uma palavra longa ou pegar uma palavra complicada, e sempre que essa pessoa tiver que falar isso, ela ficar nervosa, começar a suar, você vai identificar, aquela pessoa está tendo um distúrbio de hipopotomos pedaliofobia. Você vai conseguir olhar para ela e apontar. Como no nosso cotidiano, na nossa educação, não foi desenvolvida a ideia de buscar uma vocação, de definir ela de forma clara, a gente não consegue fazer isso com a nossa vocação. E a gente fica frustrado, indeciso e se sente muitas vezes à deriva no meio do mar. A gente olha para os lados e não sabe para qual lado a gente caminhar, porque a gente nunca definiu e nunca se atentou a esse tema da vocação. E é isso que a gente vai estar resolvendo nesse curso. Então, a vocação, quando a gente não se atenta, não desenvolve ela, não tenta procurar e definir a respeito dela na nossa vida, ela acaba ficando fora daquilo que faz parte do nosso horizonte de consciência. Então as pessoas até falam, até perguntam a respeito da vocação, a respeito do que a gente deve fazer quando crescer, o que a gente deve ser, só que isso nunca se torna algo muito claro para a gente, algo que está na nossa consciência. Por exemplo, se eu falo um termo fácil para você, por exemplo, eu menciono a palavra um gato, ou um cachorro, ou uma mesa, são todos termos muito fáceis que você monta a imagem deles na sua cabeça facilmente. Se você fizer um exercício de imaginação básico, você consegue imaginar ali o animal, consegue imaginar a textura dele, o peso, por exemplo, de uma mesa que você carregou na sua história, na sua trajetória. Você lembra daquela mudança que você fez para o seu tio, que teve que carregar uma mesa sozinho nas costas e ficou com dor nas costas a semana inteira? Entende? Tem imagens às quais você pode se atentar, às quais você pode se prender e, portanto, trazer clareza para esse termo. E com a vocação, felizmente isso não acontece naturalmente. Na nossa educação isso não é desenvolvido de forma natural. Então, como o tema da vocação nunca foi desenvolvido na nossa educação, no nosso cotidiano, a gente não tem essa cultura em nosso meio. Então, o que a gente tem que fazer é aumentar o nosso repertório de consciência até que ele consiga aqui, abarcar o tema da vocação. Para que a vocação para a gente não seja apenas um termo do dicionário, mas que ela faça parte da nossa vida, que ela tenha músculos, que ela tenha sangue, que ela tenha emoções, que ela tenha vida junto com a nossa vida. Então, a gente tem que fazer esse processo de alargamento do nosso horizonte de consciência.
Então, pessoal, por enquanto a gente só tem isso daqui, ó, a respeito da vocação. É apenas um termo dicionarizado. A gente vai aprender a desenvolver ela de forma que ela faça parte, integre a nossa vida. A gente faz isso ampliando o nosso horizonte de consciência, e a gente amplia o nosso horizonte de consciência fazendo aquilo que eu falei para vocês anteriormente, a respeito dos termos. A gente torna esses termos, a gente torna essas situações familiares a nós. Quando eu falo do gato, do cachorro, você pode lembrar do gato que você já teve lá na infância, na adolescência, ou do cachorro que você cuidou, achou na rua. Você tem material de experiência de vida para conseguir trabalhar essas ideias. E é isso que a gente tem que fazer a respeito de vocação. A gente tem esse significado dicionarizado de que vocação ela é um chamado, ela é um direcionamento, autodenominação, é denominar-se alguma coisa. E dessa forma, a gente vai seguindo esse significado para que a nossa vocação ela esteja se tornando de fato presente no nosso cotidiano, que a gente consiga materializar essa ideia. Existem vocações que elas se tornam mais claras rapidamente, como por exemplo a vocação de alguém que é músico, artista. Desde cedo você vê aquela criança ali que é envolvida com o instrumento, que ouve as coisas de forma diferente, que entende o significado das melodias, que se emociona, que deseja expressar aquilo de forma musical. Essa vocação artística, ela normalmente se desenvolve muito cedo, ela aparece de forma muito gradativa. Só que, no entanto, apenas a pessoa ser um artista, ser um músico, ser alguma coisa, não é por si só a realização da vocação dela, porque isso tem que ser trabalhado de forma integral dentro do ser e do cotidiano dela. E isso se dá porque a vocação artística por si só, ela não abarca completamente a vida da pessoa. Ela também vai ter que se relacionar com outras pessoas. Quantos artistas a gente não vê que, por terem uma vida artística de viagens, de shows, de turnê, o cara não consegue desenvolver um casamento, não consegue ter uma família, e nisso ele acaba se frustrando, porque provavelmente faz parte da vocação dele também ter uma família, ter uma esposa, ter filhos. Às vezes ele tem a vocação também para ser pai, tem um chamado, tem alguma inclinação ali para ser pai também, e ele realizando uma coisa e não realizando outra, ele acaba se frustrando da mesma maneira. Então a vocação ela é algo que abarca toda a nossa vida e que a gente tem que aprender a integrar ela no nosso cotidiano, de forma que as nossas circunstâncias, que a minha circunstância de vida, seja realizada da melhor maneira possível. E portanto, a gente tendo aquele direcionamento inicial, falando a respeito de vocação, de que ela é um chamado, de que ela é um desejo, algo que a gente quer ser quando crescer, né? A vocação que é algo que a gente admira, que a gente vê outras pessoas tendo e a gente deseja ter na nossa vida também. A vocação tendo todos os aspectos, né, da nossa vida, ela tendo todas essas manifestações, a gente conseguir trazer ela para a nossa vida. E como eu falei a respeito de significado e horizonte de consciência, a gente consegue fazer isso quando a gente pega esse significado pequenininho, dicionarizado, a respeito da vocação ser um chamado, ser alguma coisa, e a gente consegue ampliar ele para que a nossa experiência de vida, as experiências de vida que a gente tem consciência, que a gente consegue imaginar, que a gente tem imagens às quais se apoiar, consigam abarcar a ideia de vocação que a gente tem para a gente, do chamado que a gente tem para a gente. Por exemplo, vou dar um exemplo meu aqui, que eu gosto de trazer para mim essa questão. Eu creio que eu tenho a vocação para a escrita, para me tornar um escritor. Como que eu vou pegar esse significado, essa ideia de ser um escritor e vou trazer para dentro da minha experiência de vida? A realização da vocação e o que nós estamos trabalhando a respeito de vocação é justamente essa ideia da gente conseguir trazer para fora e manifestar materialmente os sonhos, os propósitos, os ideais, aquilo que a gente imagina que a gente deva fazer, aquilo que a gente acredita, por exemplo,
que Deus determina para as nossas vidas. Então, sempre que a gente estiver falando de vocação dentro desse curso, a ideia que a gente vai ter é essa, da gente conseguir trazer para fora esses ideais, esses sonhos, essas inclinações, de forma que a gente seja o melhor que a gente possa ser. Então, assim, a gente tem uma ideia a respeito daquilo que a gente deve realizar, daquilo que a gente deve fazer nas nossas vidas, só que, por exemplo, se eu tenho a vocação de ser escritor e vou dizer que outra pessoa sentada aqui nessa cadeira tem a mesma vocação, a realização dessas vocações vão se dar de maneira diferente, de acordo com a nossa experiência de vida, do nosso cotidiano, da nossa circunstância. As realidades que eu enfrento, os desafios que eu tenho, não são os mesmos que aquela pessoa ali tem. Então, ela, na vida dela, no cotidiano dela, ela vai ter que se armar, se munir de mais experiências de vida, para que no cotidiano dela, ela esteja conseguindo manipular as situações, manipular as circunstâncias dela, fazer com que a vocação dela prevaleça ante a circunstância. Então, eu vou ter que fazer isso no meu cotidiano também. E assim, a única coisa que a gente precisa para conseguir estar realizando a nossa vocação, o nosso chamado, para a gente conseguir estar desenvolvendo isso de forma clara e a gente ter ela muito clara na nossa cabeça e definida, é a gente ampliar esse repertório de experiências de vida que a gente tem. E isso a gente faz por meio de obras artísticas, literatura, filme. Não pensa que vocês vão ficar só assistindo aula também, não. Eu vou passar exercícios para vocês assistir filme, ler livro, responder exercícios, para que a gente possa pegar essa ideia da vocação, que a gente definiu agora há pouco, e possa materializar ela para a gente conseguir trabalhar e desenvolver. Então, o que é vocação? É a gente trazer para fora os nossos sonhos, os nossos ideais, as nossas inclinações, de modo que a gente materialize no nosso cotidiano aquilo que nós acreditamos que devemos ser. Nós que somos cristãos, nós temos uma ideia daquilo que Deus deseja fazer na nossa vida. Então, a gente realizar a nossa vocação é a gente conseguir trazer para fora e realizar aquilo que a gente acredita que Deus planejou e deseja que a gente faça, aquilo que a palavra de Deus manifesta nas nossas vidas. Então, é essa a definição de vocação, e nisso eu quero que vocês se atentem de como as possibilidades, como você com a sua vocação realizada, você pode agradar ao Senhor. Porque Ele te fez de uma forma específica, pessoal, de uma forma especial, com as suas características todas desenhadinhas. E Ele fez você dessa maneira e te colocou nessa circunstância que você está hoje, para que você desenvolva uma vocação e realize algo para Ele. Então, a ideia de vocação, agora trabalhando num plano mais alto, né, de coisas espirituais, de coisas que Deus planeja para a vida de cada um de nós aqui, a ideia da realização da vocação é a ideia da gente manifestar o reino de Deus da melhor forma que a gente pode. Da gente pegar as palavras de Deus que tocam especificamente no nosso coração, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente ora tanto, a gente decora no nosso dia a dia, e a gente conseguir pegar essas palavras, essas coisas que a gente estuda e manifestar elas no nosso cotidiano. Porque a gente, por falta de materiais, por falta desse desenvolvimento aqui, do nosso horizonte de consciência, de habilidades necessárias para a realização da nossa vocação, muitas vezes a gente se vê desarmado. A gente vê uma obra que a gente precisa realizar e a gente se vê de mãos atadas para ela, mas porque anteriormente a gente não fez o trabalho. Então, justamente a gente está se atentando a isso, e esse curso vai trabalhar desenvolvendo isso na vida de cada um de nós. Então, deixando o primeiro exercício para vocês, ó. Agora todo mundo vai trabalhar, né, gente? Não é só eu ficar falando aqui, não. Vocês têm que fazer a parte de vocês também, senão a coisa não acontece. Mas o primeiro exercício para vocês, ó, como eu sou bonzinho, aí você assistiu o filme Ratatouille. Aquele filme lá, ele expressa muito bem uma ideia de uma vocação sendo realizada. Então, eu quero que vocês somente assistam o filme, prestem atenção no personagem principal ali, que é aquele ratinho,
E preste atenção em como ele vai partindo do ponto inicial ali, ele desejar ser cozinheiro e tudo mais, até o final, de como ele desenvolve tudo isso. Então, estejam prestando atenção que a gente vai retomar esse tema a partir desse filme na próxima aula, e a gente vai estar trabalhando mais alguns outros aspectos da vocação para você estar desenvolvendo ela na sua vida. Então, é isso, grande abraço, Deus abençoe a todos vocês. Aqui, ó, pessoal, tem mais uma coisa importante de se falar que eu acabei esquecendo, hein? Falando a respeito de vocação e da realização dela. Eu quero que vocês se atentem quando vocês estiverem lendo o filme, quando vocês estiverem pesquisando sobre esse assunto, de como a vocação realizada ela influencia a vida das outras pessoas ao redor. Por exemplo, a vocação de José do Egito, quando ela se realizou, de como os irmãos deles foram abençoados por ela. Também a vocação do ratinho lá no filme, de como ele, realizando a vocação dele de ser cozinheiro, de estar ajudando as pessoas ali, ele transforma a vida das pessoas daquele restaurante. Aquele rapaz lá que ele controla pelos cabelos, você vê o antes e o depois dele, aquela moça também que trabalha no restaurante, o próprio restaurante em si, o que acontece, o legado que é entregue por aquele chefe de cozinha, a vida do crítico. Então presta atenção em todos esses detalhes de como a realização da vocação daquele personagem principal ali influencia a vida de todos os outros, porque dessa forma também acontece nas nossas vidas. Quando a gente realiza a nossa vocação toca a vida de muitas outras pessoas. Então esse é um adicional que eu quero que vocês estejam se atentando também, e que é muito importante a respeito dessa questão da vocação, porque assim, a realização da nossa vocação ela é como uma fonte que jorra na vida de outras pessoas. Então saiba que você, realizando a sua vocação, exercendo as suas potencialidades da melhor forma que você pode manifestar, de acordo com a sua circunstância, de acordo com a direção que você tem, sabe que você vai estar impactando a vida de outras pessoas, e é isso que acontece quando a vocação se realiza. A gente vai ver isso acontecendo na história de outras pessoas, para que isso possa ser integrado e colocado na nossa própria história. Aquele movimento de alargar o nosso horizonte de consciência é justamente isso, a gente observar a vida dessas pessoas que realizaram suas vocações e conseguir observar dessas pessoas elementos que a gente possa trazer para a nossa própria experiência. Então, é isso que a gente vai estar acontecendo, porque a vida dessas pessoas que realizaram suas vocações e a vida dessas pessoas que não realizaram as vocações delas, elas podem nos ajudar a realizar a nossa própria vocação. Então estejam se atentando a isso, porque a vocação é uma fonte que transborda para a vida de outras pessoas.